Adoração, recebe o nosso louvor, que nós, nesse momento, dedicamos a Ti, a Tua igreja, Pai, está reunida em torno do Teu nome. Bendito seja o Senhor. A Tua presença santifica este lugar. Por isso que a ceia é santa, porque é a Tua presença que santifica, meu Deus. Estar aqui é motivo de alegria, é motivo de júbilo, e poder, Senhor, ministrar a Ti a adoração que lhe é devida. Recebe, Pai, a nossa adoração. Recebe o nosso louvor. Glorifica o Teu nome, Pai, em nossas vidas. Assim te pedimos, Deus, e já te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, 6h13 nós não estamos preparados para começar o culto. Quanto a você, eu não sei, mas eu já estou preparado desde ontem. Eu quero, desde já, pedir aos irmãos que hoje, eu falei na EBD, vai ter um culto diferente. Eu gostaria que todos participassem do culto, todos, inclusive da pregação. Gostaria que todos estivessem envolvidos, porque eu creio que Deus tem coisa extraordinária para falar e para fazer neste lugar. Vamos começar o culto com 2 louvores. E logo em seguida nós vamos cear. Mas vamos cear de uma maneira que nunca fizemos aqui. Vamos adorar o nosso Deus na beleza da sua santidade. Porque só Ele é digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor. Louvemos ao Senhor.
Coríntios 11, mas Cristo, ele ministrou a ceia, a última ceia judaica, e a partir daí então passou a ser a ceia cristã. Nós encontramos a ceia em Mateus 26, 17 a 30, em Marcos 14, de 12 a 26, e Lucas 22, do 7 ao 23. E João não fala assim na ceia em si, sim as recomendações do Senhor, que ele fala durante a ceia, né? E a gente vai perceber que a ceia ela tem uma mensagem profunda, né? Os hinos que são louvados, ela direciona a gente para a ceia do Senhor, escolhido baseado na profundeza ou na profundidade dos textos que falam sobre a ceia. Eu quero utilizar o texto de Mateus, né? E você não precisa nem pegar a tua Bíblia. Pode botar aqui. Dá para botar aí, Fernanda? Mateus capítulo de número 26. Lembra que eu falei que a gente vai fazer uma encenação aqui? Nós vamos quebrar alguns paradigmas, vamos quebrar algumas formas litúrgicas. E eu vou ler, mas eu posso utilizar outras palavras em vez dessas que estão aqui no texto, tá certo? Mas querem dizer a mesma coisa e fazendo tipo uma alegoria, tá certo? Diz assim o versículo 17: e no primeiro dia da festa dos pães ázimos, que é Páscoa do judeu, irmão, e preste atenção, era uma festa de alegria para eles. Por quê? Era um estatuto perpétuo que eles comemoravam a vitória deles saindo do Egito, a libertação deles do Egito. Cadê o teu sorriso? Eu falei que vocês iam trabalhar. Cadê o teu sorriso na ceia do Senhor? Hã? Então era uma festa, era uma celebração fantástica. Eles traziam comidas, tá? Presta bem atenção. É por isso que faz parte, tá? Ela está arrumando aqui, faz parte. Olha só, Jesus vai dizer aos seus discípulos, ele vai dizer assim, ó, que no primeiro dia da festa dos pães d'água chegaram os discípulos junto de Jesus dizendo: cadê os discípulos falando? Dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Oh, maravilha! E ele disse: ide à cidade a um certo homem de dele. O mestre diz: o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa para ele. Primeiro, Jesus já começou dizendo que ele ia morrer, sim ou não? Está próximo do meu dia. Os discípulos já prepararam aqui a mesa está posta, os pães estão na mesa. Agora eu quero convidar todos os discípulos presentes a pegar a sua ceia. O que está fazendo aí no banco de vocês? Sentem o mais próximo possível. Quem já está aqui na frente, senta aí, pode pegar a ceia. Sentem aí. Irmão, o texto não diz que tinha cântico, não. Ninguém cantava. Eles vieram pegar a ceia, eles vieram cear. Sentem aqui, ó, aqui tem bastante lugar, sentem aqui. Isso. E Jesus continua ministrando, pode pegar. E ele diz assim: chegada a tarde, assentaram-se com os 12, aos 12 aqui. Enquanto eles comiam, eles ainda não começaram a comer, né? Ele diz assim: verdade, aí. Ficou feio o negócio. E eles, entristecendo muito, começaram, estavam alegres. Aí se entristeceram.
e começaram um por um a dizer: porventura sou eu? Tem ninguém perguntando se é você não, né? E ele respondendo disse: o que come comigo, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Aí Jesus vai dizer: em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E Judas, ele se acusa: sou eu, Rabi? Jesus vai dizer: você está dizendo. Enquanto comiam, olha só, estão pegando o pão. Estão pegando o pão. Os discípulos estão à mesa com o Senhor. Aí Jesus vai mostrar o fundamento da ceia. Ele vai dizer assim, esse pão aí que você pegou, esse pão, ele representa o meu corpo. Porque o meu tempo está próximo, eu falei. Alguém vai me trair. Eu vou morrer. E esse pão representa o meu corpo, que será morto. E este cálice que está nas tuas mãos representa o meu sangue, que não vai substituir o sangue daquele animal que morria pelo pecado do homem, cobrir o pecado, mas ele vai tirar o pecado de todos vocês. O meu sangue, ele vai perdoar o pecado de vocês. É isso que Jesus está falando na ceia. Então podem tomar deles todos. A partir do momento que vocês entenderam isso, que a ceia aponta para a morte de Cristo na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados. E Jesus diz assim: digo-vos que, desde agora, eu não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Aí eu vou dar um salto, porque eu não sei se esse texto seguinte, mas eu acredito que ele já seja na ceia, porque o texto vai dizer assim: então Jesus disse-lhes: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dissiparão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Jesus marca o encontro. Ele está dizendo: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Isso aqui é muito forte. Estou marcando o encontro com vocês lá na Galileia. Aí Pedro disse o quê? Fala, Pedro. Fala, Pedro. Fala. O que Pedro falou? Fala alguém no lugar de Pedro. Mas ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Seguirei até a morte. Aê, Pedro! Glória a Deus! Eu falei que vocês iam participar da ministração. O que Jesus diz para ele? Pedro, antes que o galo cante, presta atenção, Pedro. 3 vezes você me negarás. Quem é que pode fazer a coreografia de um Pedro que recebe esta palavra? Ele continuou relutando: não, eu morro contigo, Jesus.
Eu morro contigo. Não vou te deixar. Depois de cear, o texto vai dizer o seguinte: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos cantar dois em vez de um? Vamos ficar de pé e vamos cantar. Não mandei ninguém sair daqui, não. A gente ainda não foi pro Monte das Oliveiras. A gente está cantando ainda. É depois que vai pro campo. É depois. Ainda estamos cantando hino. Sobre ele. A morte dele na cruz, derramando seu sangue, nos remiu dos nossos pecados, pagou o nosso pecado. Estamos estudando o livro na escola bíblica dominical. Sete eu sou.
estava falando. Jesus disse: meu tempo está próximo. Eu irei ser traído. Eu sou o pastor das ovelhas. Mentira ou pastor? E as ovelhas vão se despertar. Jesus falou isso. Ele diz que esse pão, esse vento, meu Deus, é a boca. Aleluia. Glória a Deus. E tendo cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Podem ir. Pode sentar. Acabou a ceia. Agora eles foram cantar uns hinos. Nós estamos fazendo uma literalidade do texto, né? E eles vão para o Monte das Oliveiras.
E ali começa a se cumprir tudo aquilo que ele havia dito. Ele é preso. Pega a tua Bíblia e acompanha. Ele é preso. Ele é levado perante o Sinédrio. Pedro nega a ele 3 vezes. Ele não tinha dito tudo isso? Ia acontecer? Pedro nega a ele 3 vezes. O galo canta e cumpre-se. Olha o que ele fala se cumprindo. O Judas que o traía morre, se mata. Jesus vai agora aos Pilatos para ser julgado. Jesus é crucificado. Jesus é sepultado. E agora eu vou começar a ministrar da ceia, que representa a morte, o sangue de Cristo, que perdoa os nossos pecados, para a sua ressurreição. E nós queremos falar no capítulo 28 sobre a ressurreição de Cristo. E eu quero falar sobre 3 verdades ou 3 lições que nós aprendemos com a morte e a ressurreição de Cristo. Eu poderia ler Marcos 16, de 1 a 8, é o mesmo texto. Eu poderia ler Lucas 24, de 1 a 12, é o mesmo texto. E eu poderia ler João 1, 18. É o mesmo texto, com algumas mudanças da parte visual de quem escreve, ou fornecimento de dados para que ele inserisse no contexto, como Lucas, João e Marcos. Certo? Mas o que me deu essa mensagem durante a semana foi uma mensagem que eu recebi de alguém pedindo para eu ouvir o hino. E eu ouvi o hino, e esse hino fez com que ele tomasse uma atitude de voltar para Cristo. E mexeu muito comigo, e eu comecei a ouvir o hino, e o Senhor me inspirou. Irmãos, entendam bem, voltar para Cristo não é uma atitude religiosa, nem emocional e nem física. Estar em Cristo acontece aqui dentro, primeiro. E alguém falou que voltou sem vir na frente. A gente costuma dizer, tem que vir aqui na frente. Não tem. Depende do interior da pessoa. É ali que Cristo vai trabalhar. E eu fiquei muito feliz. E Deus me deu esta mensagem e até me inspirou para que a gente tivesse uma ceia diferente hoje, algo mais maleável, algo menos religioso, menos místico, né? Porque nós somos místicos e religiosos e a gente trabalha isso o tempo todo. A gente não sabe nem de onde veio, né? E a gente faz aquilo ali, né? Mas Mateus 28, o texto vai dizer assim: ele foi para o Getsemane, foi preso, foi morto, foi colocado numa sepultura, e presta bem atenção, irmãos. Ele foi colocado numa sepultura, uma pedra imensa. Dificilmente alguém humano poderia remover aquela pedra. Já foi colocado de propósito porque havia informações no Sinédrio que poderiam roubar o corpo dele. Colocaram 2 guardas. Não, tu já viu algum polícia militar tomando conta de sepultura? Não. Houve um aparato, e o soldado romano, irmãos, ele é muito bem treinado. São pessoas totalmente capacitadas para fazer isso. Colocaram ele lá na sepultura,
e fecharam a porta daquele sepulcro com aquela pedra imensa. E agora o texto que segue. E no fim do sábado, irmãos, a ceia aconteceu na quinta, a prisão aconteceu na madrugada de quinta para sexta. Sexta ele foi julgado, açoitado, foi crucificado, e no sábado ele foi sepultado. Agora já está na madrugada de sábado para domingo, tá certo? Antes da gente ler, quando o pastor das ovelhas foi tirado, como é que as ovelhas ficaram? Ele diz, se dispersaram. O que aconteceu com os discípulos? Fracos, frouxos, será? Medrosos, inseguros, traidores. Tinha um traidor. Mas o Pedro também peca e trai. Porque ele diz assim, eu vou até a morte contigo. Não foi isso que ele falou? Talvez se ele não fala isso, ele não tinha pecado, mas ele pecou porque ele não fez o que ele falou, né? Imagine agora o Pedro e todos aqueles, como é que eles estavam? A esperança deles estavam em Cristo. Sem esperança, perdido, acabou, morreu. Não é assim que a gente escuta? Morreu? Acabou. Esse era o quadro da situação naquele momento ali. E aí no capítulo 28, o texto vai dizer assim, no fim do sábado, no domingo pela manhã, no terceiro dia, quando já despontava o primeiro dia da semana, num domingo, Maria Madalena e a outra Maria e uma outra irmã também, que os outros textos vão falar isso, foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres, não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito, vinde ver do lugar onde o Senhor jazia. Isso pois imediatamente, e vai dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. O anjo está falando com ela. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lembra que ele falou que tinha um encontro marcado com ele na Galiléia? Ali o vereis. Eis que eu vou, tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, o anjo falou com ela, o anjo mostrou, deu prova a elas que ele disse, com temor e grande alegria. Elas saíram com uma alegria, porque estavam muito tristes. Aquela notícia foi a maior notícia que elas poderiam ter recebido. Correram a anunciar aos seus discípulos. E quando elas estavam no caminho, aconteceu algo mais extraordinário. Eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse, não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Irmão, dá glória a Deus, vamos participar do culto. Irmão, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Aleluia! A cruz estava vazia.
A pedra removida. Os guardas inconscientes e tremendo, irmão. Tremendo, sem saber o que estava acontecendo. Os guardas não sabiam o que tinha acontecido. Um anjo, irmão, radiante. Parecia um raio, algo fenomenal. Anunciando. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Isso, irmão, não foi uma história inventada. Isso aqui não foi uma ficção hollywoodiana. Isso aqui não foi uma história de terror. Mas a notícia mais transformadora da história da humanidade, irmão. Esta foi a maior notícia que podia ter acontecido. Foi o maior fato, cumprindo o que fora dito por ele. Tudo se cumpriu de acordo como ele havia dito na sua palavra. Irmão, presta bem atenção. Tudo que está escrito na palavra do Senhor, que era para se cumprir, já se cumpriu. E o que tem que se cumprir, há de se cumprir na minha e na tua vida. Acredite nisso. Aleluia! A ressurreição de Jesus não é apenas um evento histórico, mas um chamado à ação. Um chamado para vivermos uma vida de propósitos, para compartilharmos as boas novas com o mundo. Presta bem atenção, irmãos. Não é uma historinha que a gente tem que saber, receber e pronto. Não. Irmãos, a ressurreição confirma a missão de Cristo. Ele veio fazer o quê? Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele dá a vida dele na cruz do Calvário. Agora, ele ressuscita. Irmãos, não tem evento maior que esse. É a maior demonstração de autoridade e poder desde os tempos da humanidade. E não é porque ele fez um terremoto. Não, porque ele já abriu o mar. Não é por causa do terremoto que aconteceu. Não. Não é porque ele fez o anjo tirar a pedra. Não. Não é porque os guardas estavam tremendo. Não. A maior demonstração de poder, irmãos, e autoridade é que Cristo ressuscitou. A maior demonstração, irmão, de comando. Sabe o que acontece? Sabe o que Deus está falando aqui? Ele está no comando de tudo. Ele nunca perdeu o comando de nada. Aleluia! Ele está no comando da minha e da tua vida, irmãos. Ele está no comando de tudo. Nada acontece, irmão, que ele não possa mudar a situação. Aleluia! Irmãos, esse texto me fez pensar e eu enxerguei aqui três lições nesse texto. E eu quero compartilhar dessas lições com vocês, porque com certeza, assim como falou comigo, eu creio que Deus quer falar com cada um de vocês que veio aqui nesta noite. Nós vemos uma clara demonstração do poder de Deus, irmãos. É nítido, é claro. Não só por causa do terremoto, mas por causa da ressurreição de Cristo. Irmãos, nós não temos ideia, humanamente falando, do poder do nosso Deus. E sabe o que acontece? A gente vem à igreja, volta para casa, lê Bíblia, e a gente tem pouco entendimento sobre isso. Irmãos, a mensagem da ressurreição, irmãos, é algo fantástico e extraordinário. Mas poucos, a gente escuta, Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou. Mas temos pouca profundidade no que isso quer dizer.
Temos pouco entendimento, e o Senhor espera que a gente tenha esse entendimento desse poder fantástico, irmão, que é o poder da ressurreição. Se Ele pôde ressuscitar, irmão, Ele pode salvar a humanidade. Você já pensou como Ele seria um salvador se Ele ficasse morto ali no Calvário, se Ele ficasse morto naquela sepultura? Ele só pôde salvar porque Ele poderia ressuscitar, irmão. Olha o poder da ressurreição. Então nós queremos falar sobre este poder. A primeira lição que nós tiramos aqui, irmão, é esse poder extraordinário que a gente às vezes entra na igreja, sai da igreja e não entende esse poder e acha que a gente tem poder. Irmão, tu já tentou fazer alguma coisa e depois de tentar várias vezes, anos e anos tentando, você viu que você não consegue fazer aquilo? Sabe por quê? Porque a gente está tentando fazer com a nossa força, com o nosso poder, com a tua intelectualidade, com a tua escolaridade, com as tuas virtudes que você recebeu, mas sem entender a profundidade desse poder que se revela na ressurreição. Então a primeira lição que a gente encontra aqui, irmão, que o Senhor ele vai tentar mostrar e tenta mostrar para nós, é que esse poder ele tá endereçado a você e a mim. O apóstolo Paulo ele ora para que a gente consiga entender esse poder. Quer ver? Coloca aí, Vivian, Efésios 3. Deixa eu ver se eu acho aqui, para eu não ter que ficar virado. Paulo quer que a gente entenda. A partir do versículo 14. Não. 14. Paulo, ele quer que a gente entenda que poder é esse. Olha só. Por causa disso, eu me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o poder da oração. Passa. Do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Vai. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Vai. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, para poder perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou que pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse poder, sabe o que Deus está dizendo? Esse poder, ele opera em nós, ele quer operar em nós. É o poder do Espírito Santo, que a gente não tem esse entendimento e não quer buscar esse entendimento. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Quer ver? Capítulo 1. Eu ia ler menos, mas vou ler mais. A partir do versículo 3. Vamos lá. Até o 20. Olha só. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Continua. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fosses santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Vai. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradados a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Vai, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em si mesmo,
de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Continua. Nem digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados. Irmão, nós somos os predestinados e que precisamos dessa presença e desse poder, e temos que tomar posse desse poder. Entenda aí. Conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Vai, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Continua. Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Para aí, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, recebemos o Espírito Santo. O poder de Deus opera em nós. Esse poder que ressuscitou a Jesus Cristo é o poder que quer operar em nós. Continua. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Vai. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor, e o vosso amor para com todos os santos, vai, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações. Paulo continua orando, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Continua, tendo iluminados os olhos, vossos olhos, do entendimento que a gente não tem acerca deste poder, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Continua. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Para terminar, o 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita no céu. Esse poder que ressuscitou a Cristo está à nossa disposição, irmão. É o poder do Espírito Santo que a gente não tem entendimento. A maioria dos crentes não tem entendimento. Você vai querer continuar resolvendo aquela situação e está vendo que não consegue. Mas com a força do Espírito Santo a gente consegue. Irmão, a ressurreição, a primeira lição que a gente tira é que na ressurreição de Cristo, irmão, a gente enxerga esse poder fantástico. A gente enxerga o poder de Deus na nossa vida, que pode fazer tudo, mais, muito mais, abundantemente, além daquilo que você pede ou que você pensa. Irmãos, é algo extraordinário. O Senhor quer abrir o nosso entendimento. Ele está falando de ressurreição, coisa que a gente fala em todo o tempo. Cristo ressuscitou, mas a gente não toma posse desse poder, esse poder que liberta, esse poder que cura, esse poder que transforma, está à disposição de nós, irmãos. Esse poder opera dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo, mas a gente não quer ter o entendimento. A gente não tem o entendimento. A gente é predestinado, irmão, como igreja do Senhor. Mas a segunda coisa, irmãos, que a gente encontra, a segunda lição, é que a ressurreição de Cristo nos mostra, irmãos, que a partir do momento, olha só, a Maria chega lá, ela é impactada, e é interessante, eu não sei por que Jesus escolheu uma mulher, porque na verdade a palavra da mulher naquela época tinha menos importância que a do homem, né? As mulheres eram, vocês sabem disso, a gente sabe que as mulheres eram basicamente zero à esquerda naquela época. E foi uma mulher que primeiro viu Jesus ressuscitado. Deus escolheu uma mulher. A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, né? Mas não sei por quê. Elas vão lá, encontram a pedra removida e elas ficam assim, ué. E chega lá e encontra um anjo, que em umas passagens diz que são 2, mas em outras diz que é 1, não importa a quantidade de anjos. O que importa é que o anjo tirou a pedra, né?
Irmão, o anjo não tirou a pedra para Jesus sair. Como é que Jesus entrou onde estavam os discípulos depois? Ele passou pela parede, não foi? Jesus ressuscitou e passou, saiu. Ou você acha que Jesus saiu andando pela porta, ou abriu a porta? Nada disso. A porta foi aberta para que as mulheres pudessem entrar e contextualizar que ele não estava lá e entender que ele não estava lá. Elas entraram, encontraram o anjo lá dentro, o anjo falou para ela: olha, ele não está aqui mais não. Ele ressuscitou. Imagine a doideira, elas ficaram doidas, né? E aí o anjo dá uma ordem para elas, e é essa a segunda lição. Irmão, depois de ver aquela glória, depois de ver aquele poder, aí elas devem ter lembrado que Jesus tinha dito que ia ressuscitar, porque elas tinham esquecido, estavam chorosas. Como os discípulos também estavam para lá, todo rasgado. Imagine Pedro, irmãos. Imagine Pedro como é que estava. Esse era o ambiente. Elas não sabiam o que fazer. E aí elas começam, aí o anjo fala com elas e dá uma ordem: ó, vocês agora vão lá. Vocês vão lá, as mulheres, e fala com os seus irmãos lá, com os discípulos. Vai lá, fala com os discípulos. E elas vão. Mas quando elas estão no meio do caminho, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente pode até esquecer de Cristo ou abandonar Jesus, mas Ele nunca abandona a gente. Elas encontram com Jesus no meio do caminho e Jesus dá ordem para elas irem lá também avisar os seus discípulos. Tinha um encontro marcado. Avisa eles que eu tenho um encontro marcado com eles lá, na Galileia. Não foi assim que eu tinha dito? E aquelas mulheres saíram dali maravilhadas, irmãos. A segunda lição, irmãos, é que quando você entende a profundidade da ressurreição de Cristo, a tua primeira atitude é anunciar que Jesus Cristo está vivo, que Ele vive nos nossos corações. Através das nossas atitudes, o Senhor espera que a gente anuncie a Cristo. Essa é a essência da igreja, irmão. A igreja precisa anunciar que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a segunda lição que a gente toma aqui. Agora, se você sabe que Jesus Cristo ressuscitou, vai ficar calado? Se vocês sabem que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, a gente vai ficar na nossa? Não! A segunda lição é que nós temos que fazer o ID, a gente ir e anunciar que Ele ressuscitou. Aleluia! Irmãos, olha só. Aí elas vão, encontram Jesus, Jesus dá nele. E outra coisa, irmãos. Eles não abandonaram? Eles abandonaram. Frouxos, fracos, traidores. Mas olha que o anjo não fala lá com os traidores lá. E Jesus fala assim: vai lá e anuncia aos meus irmãos. Olha só, olha como é que Jesus vê a coisa. Olha como é que Jesus vê a fraqueza das pessoas humanas e não olha como a gente olha. A primeira forma da gente olhar uma fraqueza humana é tacar pedra e dizer: você não serve para nada, você não... Mas Jesus não olha dessa maneira. Ó, vai lá e anuncia os meus irmãos. Ele chama a gente de irmão, ele chama os discípulos de irmão, gente. Camarada frouxo, fraco igual a mim, né? Aí, irmãos, elas vão. Chegando lá, quem é o primeiro que ela vê? Pedro. Irmãos, imagine como Pedro está. E é interessante que lá em Marcos é o mesmo texto, só que ele diz assim, ó, vai lá, fala com os discípulos e a Pedro. Ei, por que ir a Pedro? Por que em particular Pedro? Pedro estava arrasado. Pedro negou Jesus 3 vezes. Quantas vezes você já negou Jesus? Pedro estava arrasado.
porque havia negado a Jesus 3 vezes, irmão. Acredito que Pedro estava chorando, Pedro estava arrasado, Pedro já não sabia o que fazer. Imagine quando aquelas mulheres chegam lá e dizem assim: olha, eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Houve um terremoto lá, a pedra se abriu, tinha um anjo lá, e Jesus ressuscitou. Irmão, eu imagino que naquele momento, mas mesmo assim foram incrédulos. Correu Pedro e João, correram para o sepulcro para ver, eles queriam ver. E eles correram. Diz que João correu mais que Pedro. Depois você pega os 4 textos e vai ver que se coaduna com o que eu estou falando. E Pedro, porque Pedro precisava. E a Pedro, em Marcos 16, 7, se eu não me engano, vai dizer, e a Pedro, e fala a Pedro, 16, 7 ou 8 ou 10, não gosto assim. E a Pedro, por quê? Pedro estava arrasado. Ele foi um dos que negou, foi o frouxo, foi o fraco. Mas Jesus não chama ele de fraco, chama ele de meu irmão. Olha como é que Deus trata, como é que Jesus trata. É dessa maneira, irmão, que nós temos que tratar um ou outro, é dessa maneira que nós temos que viver. Jesus ensina a gente nessas coisas, tem missões aí para nós. Agora vai lá e fala para aqueles fracos. Não, fala para os teus irmãos, fala, aí você joga pedra naquelas pessoas que estão lá fora. É para eles que nós temos que falar de Jesus, do amor de Jesus, que ele ressuscitou. O poder de Deus ressuscitou Jesus, tirou ele da cruz, tirou ele da cova, e ele agora vive. Aleluia! Essa é a mensagem da cruz, é a mensagem da ressurreição, irmão. E é o segundo ponto, irmão, a segunda lição é que quando eu recebo a mensagem da ressurreição, eu recebo a mensagem da cruz, eu quero ir logo correndo. E elas foram correndo, anunciaram. Pedro correu e foi lá e viu tudo aquilo, teve um encontro com Jesus também. Aleluia! Glória a Deus! Jesus nunca abandona os seus filhos, mesmo depois de ser traído. Irmão, isso não quer dizer que você vai continuar pecando, viu? Já que ele me perdoa de todo jeito, eu vou continuar pecando. Paulo fala sobre isso, né? Não é porque ele me perdoa, ele nunca vai nos abandonar, irmãos. Ele morreu na cruz por nós, dando a sua vida e ressuscitou para que nós tivéssemos vida e tivéssemos vida com abundância. Mas a terceira lição que eu quero compartilhar com vocês é que diante da grande demonstração de poder, da euforia, da gente entender a ressurreição de Cristo, irmãos, e quando a gente entende, a gente fala de Jesus, não tem jeito. A tua vida vai falar. Mas o que precisa é ter um entendimento da ressurreição de Cristo. O que representa? Sabe o que representa, irmão? Representa que a missão de Cristo foi cumprida. Representa que a palavra de Deus é verdade e ela se cumpre na nossa vida. Porque ele havia de morrer e ressuscitar, então se cumpriu o que estava escrito na palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela vai se cumprir. Então eu tenho que falar desse amor, eu tenho que falar desse poder que liberta, que cura, que transforma. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a situação, mas esse poder pode te alcançar aqui agora, e você ser curado, você ser transformado, ser liberto. Você crê na ressurreição de Cristo? Você quer que Cristo ressuscitou? Começa a ter esse entendimento a partir de agora, porque não é uma frase qualquer, não é uma historinha, é uma verdade bíblica, irmãos. É transformadora. Quando a gente consegue entender essa verdade, que o Espírito Santo consiga convencer você, irmão, dessa verdade, da ressurreição de Cristo, a tua vida muda, a gente muda. Não mais vivo eu, mas Cristo vai viver em mim. Aleluia! Irmão, presta bem atenção, a terceira. Diante dessa grande demonstração de poder, e para você partindo para... Sabe o que aconteceu com a mulher? Elas se derramaram nos pés de Jesus. Elas estavam com medo, mas com uma alegria transbordante. Está escrito no texto.
Vamos para o texto para eu dar o versículo certo aqui. Você também está nele. Aleluia. Glória a Deus. E indo elas, eis que Jesus lhe sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e adoraram. Irmãos, a terceira lição contida na ressurreição de Cristo, a mensagem da ressurreição, quando entendemos a mensagem da ressurreição. O medo não é superior à alegria. O que é abundante aqui não é o medo, mas é a alegria. O medo e a alegria abundante. A alegria abundante faz a gente adorar. A gente vira um adorador. A gente tem prazer de estar adorando, sabe por quê? Porque entendeu a mensagem da ressurreição. Aqueles que entendem a mensagem do poder, do id e da ressurreição, irmão, ele vai e ele adora ao Senhor, ele não vê obstáculos, irmão. As mulheres lançaram aos pés de Jesus, ele não olha para as minhas fraquezas, ele não olha para as tuas fraquezas, sabe por quê, irmão? Porque ele olha com um olhar transformador, ele é o Deus Todo-Poderoso, que nos ama, que tem carinho e que quer operar na nossa vida através do seu poder. Então, irmão, eu preciso ser um adorador, e um adorador, irmão, ele se aproxima de Deus. Irmão, qual a importância da ressurreição? Eu poderia enumerar muito. Ela comprova que ele é filho de Deus, ela garante a eficácia da sua morte redentora, ela confirma a verdade das Escrituras, ela prova o juízo futuro dos ímpios, ela é o fundamento pelo qual Cristo confere o Espírito Santo e a vida ao seu povo. Poderia falar mais coisas. Ela garante ao crente a sua futura herança celestial. Ela põe à disposição do crente na vida diária a presença de Cristo e o seu poder sobre o pecado. Irmão, quando a gente entende o processo da ressurreição de Cristo, a gente se fortalece no Senhor, a gente revigora nossas forças. Esse poder que está à nossa disposição, a gente vai buscar, a gente toma posse dele. Porque ele pertence à sua igreja, irmãos. Aleluia! Os discípulos estavam chorando. Aí lá no capítulo 20 de João, em João também tem o texto, ele vai dizer que Jesus sopra o Espírito nos discípulos. Olha só. A partir do momento que eles têm a notícia que Cristo ressuscitou, Cristo encontra com eles na Galileia. Aí agora Cristo vai. João 20, deixa eu ver aqui. Se eu não me engano é 14, deixa eu ver, João 20. Minha vista está ruim. E havendo dito... aqui. Versículo 22 de João 20. E havendo dito isso, assoprou sobre ele e disse: recebei o Espírito. Ele sopra o Espírito. A partir do momento que eles entendem sobre a ressurreição de Cristo, o poder de Deus, eles recebem o poder do Espírito Santo sobre a vida dele. O Pedro, irmão, o Pedro medroso, o Pedro valentão, acabou aquele Pedro. Agora ele se reúne com os discípulos, começa a tratar e logo em seguida desce o Espírito Santo, enche ele do Espírito Santo e ele ganha 4.000 almas, irmão. Entendam isso, mas o que tinha que acontecer? Eles tinham que saber que Cristo ressuscitou, eles tinham que ter esse entendimento, tomar posse dessa verdade poderosa. E aquele Pedro agora não era mais o mesmo, aquele Pedro agora era dinâmico, aquele Pedro agora mudou. Sabe por quê? Porque ele entendeu o propósito do poder de Deus que opera em nós. Tanto querer como efetuar é isso. Irmão, recebe o sopro do Espírito Santo pelo poder da palavra e faça a diferença. Seja, irmão, convertido. Seja alguém, irmão, que proclame o reino. Seja alguém que tome posse do poder de Deus. Seja alguém, irmão, que adora o Senhor. Seja um adorador. E o que me motivou, irmãos? O que me motivou foi eu ouvir esse louvor.
Pode colocar. Fica de pé. João 20. Fica de pé. Cadê o louvor? Vem pra cá. Presta atenção. Ela levanta sua cabeça e julgando suas lágrimas, seus olhos é amigo. E onde está o corpo da Presta atenção. e ele perguntaram, Maria, onde choras? E ela respondeu, é que a minha está no corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele não apareceu, o corpo dele não está mais lá. Foi o poder de Deus que está aqui. Então Maria se voltar para trás, creio eu, já que possa ir embora. É quando Yeshua aparece e me pergunta, Maria, por que me busca? Maria, faça-me favor, não me procure entre os mortos, porque A vida está de volta. eles começaram Maria a sorrir. Fala pra eles que ainda não acabou. Diga que é morto. O reencontro Então Maria da Galileia. E ao chegar lá, ela diz assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que Ela vai contar o que aconteceu. Ó. a terra Estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande. O gordinho onde estás, o rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele está aqui, porque ele ressuscitou. A terra estremeceu. Maria falando no Paulo de Cristo. Nada vencerá seu grande amor. Cadê a morte? Cadê a morte? Ele ressuscitou e venceu pra sempre. Para sempre, a vida eterna. Para sempre. Seja exaltado o Senhor. A terceira missão é que nós somos adoradores, nos tornamos adoradores, porque nós cremos na sua ressurreição, cremos no seu poder. Você pode ser liberto agora, transformado, você pode ser curado pela presença dele aqui. Glória a Deus. Ele vive, porque ele vive. Porque ele vive. Tá com medo de quê? Mas eu bem sei. Tá com medo de quê? Da eternidade? Tá com medo de quê da tua pessoa? Tá com medo de quê?
Aleluia! Glória a Deus! Irmão, depois que eu ouvi esse louvor, Deus me inspirou. Eu vou trazer essa mensagem para o meu e teu coração, né? Aleluia! Irmão, tome posse do poder. Faça o ide do Senhor, fale de Jesus e seja um adorador. A partir do momento que você entendeu que Ele ressuscitou, isso pode mudar a minha e a tua vida. Amém? Dê a mão ao seu irmão. Nós somos uma família com um coração regenerado, um coração transformado. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo Pai, coração regenerado, coração transformado, coração regenerado, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, já estou meu irmão, Senhor, a nossa. Somos todos afiliados do Pai, totalmente ligados. Que legal, que beleza. Oh,
Vamos continuar adorando, irmãos. Se a gente aprendeu que depois de entender a ressurreição, nós queremos estar aos pés de Cristo o tempo todo, elas abraçaram os pés do Senhor, se tornando adoradoras do Senhor. E o que o Senhor quer é que a gente esteja o tempo todo adorando a Ele. 7h30, a hora está boa. Vamos adorar mais um pouquinho?